porque a alegria do Senhor a nossa força é. Aleluia. Glória a Deus. Nós não temos nenhum motivo para estar triste. Aleluia. Porque o nosso Deus é um Deus que tem feito muitas maravilhas em nosso favor. Aleluia. Ele tem feito e Ele ainda faz e vai continuar fazendo. Aleluia. Porque operando Deus, ninguém impedirá. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Eu convido a amada igreja para abrir o livro sagrado, o livro santo, em Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12. Nós vamos para o versículo 22 até o 24. Hebreus, capítulo 12, do versículo 22 ao versículo 24. Aleluia. Que a palavra do Eterno nos diz assim: mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados. Agora o versículo 24, que é a chave da mensagem que iremos pregar. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala mais alto do que o sangue de Abel. Vou repetir o versículo 24, que traz aqui o tema da nossa mensagem nesta noite. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala mais alto do que o sangue de Abel. Tem Bíblia que vai dizer o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Amém, Jesus? Amém. Podeis tomar o vosso assento. Muito obrigado. Aleluia. Aleluia. Eu vou trazer uma mensagem para a igreja, e o tema desta mensagem está no versículo 24. Aleluia. Na parte B do versículo 24, o tema é o sangue que fala mais alto. O sangue que fala mais alto. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos observar, meus amados irmãos, que nesta passagem bíblica que nós acabamos de ler, aleluia, ela fala, glória a Deus, o versículo 24, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor, que fala mais alto do que o sangue de Abel. Nós vamos usar essa expressão, que fala mais alto do que o sangue de Abel. Aleluia. Podemos observar, meus irmãos, que o sangue de Jesus, ele é o sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel. Aleluia. E eu quero primeiramente falar aqui com a igreja, trazendo, aleluia, o contexto desta palavra
do sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel. E para eu trazer aqui primeiramente o contexto, para eu introduzir esta palavra, eu preciso falar sobre o clamor do sangue de Abel. A Bíblia Sagrada vai falar para nós no livro de Gênesis, aleluia, no capítulo de número 4, o versículo 10 a 14, nós vamos encontrar ali Deus, ele fazendo uma pergunta para Caim, após Caim ter matado o seu irmão Abel, aleluia. E por que o matou? Porque estava com inveja, porque Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim, aleluia, porque Abel levou a oferta das primícias e ofereceu a Deus a oferta de coração, mas Caim levou do fruto da terra, mas levou as coisas piores, as coisas que não tinham nenhum valor, e apresentou para Deus segundo o que ele queria apresentar um culto a Deus, não do jeito que Deus merece, não do jeito que Deus quer, mas do jeito que ele achava que poderia oferecer culto a Deus. E Deus não aceita qualquer culto, Deus não aceita qualquer oferta, aquela oferta que nós achamos que vai agradar a Deus. Não, Deus, ele aceita um culto e uma oferta do jeito que ele nos ensinou, do jeito que ele ordenou que nós ofereçamos louvor em oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, porque Deus não aceitou a oferta de Caim, ele então veio a matar o seu irmão Abel. E a história vai dizer que Caim golpeou o seu irmão Abel no pescoço, e quando Abel caiu ali para morrer, e Abel caído ali naquele chão, se agonizando, e o sangue dele saindo naquele golpe que Caim deu em Abel. Abel estava agonizando e clamando a Deus e pedindo: Deus, vinga o meu sangue, vinga este sangue que está sendo derramado. Deus, eu quero vingança, e o Senhor vai vingar. Aleluia. E ali então Abel dá o seu último suspiro e morre ali. Passa dias, eu creio, na minha concepção, que Caim já tinha até pensado assim: Deus não vai se lembrar mais disso, já passou muito tempo, já passou muitos dias. Mas chegou um momento que Deus veio até Caim, e Deus clamou a Caim e disse: Caim, aonde está o teu irmão Abel? Aonde está o teu irmão Abel, Caim? E Caim responde: Senhor, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Sou eu o guarda do meu irmão? E o Senhor Deus
que aconteceu a história da morte de Abel. E agora aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo de número 24, encontramos o escritor aos Hebreus, dizendo aqui, aleluia, sobre o sangue de Abel, fazendo uma comparação entre o sangue de Abel e o sangue de Jesus Cristo, dizendo assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala mais alto do que o sangue de Abel. Aleluia! E é sobre isto que eu quero falar com a igreja dentro de alguns minutos nesta noite. O sangue que fala mais alto, o sangue que fala mais alto, podemos observar em primeiro lugar, enquanto o sangue de Abel olha para cima e pede justiça, o sangue de Jesus olha para baixo e oferece misericórdia ao pecador. Aleluia! O sangue de Abel olha para cima e clama por justiça, mas o sangue de Jesus, aleluia, olha para a terra e pede misericórdia. Em 1 de João, capítulo de número 2, o versículo 1, já vai estar dizendo assim: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas todavia, se alguém vier a pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha que coisa linda, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Aleluia! O apóstolo João, o apóstolo do amor, aleluia, dizendo agora: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas todavia, se alguém vier a pecar, temos um advogado. Aleluia! Todavia, se alguém vier a pecar, não precisa ficar apavorado, não precisa ficar amedrontado, não precisa querer sair da igreja, voltar para o mundo porque pecou. Não, pelo contrário, temos um advogado, aleluia, e o nome dele é Jesus Cristo, o justo. Aleluia! Oh, que maravilha! Jesus Cristo, o advogado justo e fiel, o advogado justo e fiel, aleluia. Ele está dizendo: eu estou contigo para te abençoar, eu estou contigo para perdoar, eu estou contigo para te dar o direito do perdão, eu estou contigo para te dar misericórdia. Oh, aleluia! Em segundo lugar, enquanto o sangue de Abel olha para cima e pede punição, porque quando Abel estava ali agonizando, o sangue dele começa a pedir punição. Mas enquanto o sangue de Abel pede punição desde a terra até o céu, o sangue de Jesus olha para baixo e, ao invés de pedir punição, oferece perdão. Oferece perdão. Oh, aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. No Salmo de número 20, no número 130, e o versículo de número 3 e 4, o salmista está dizendo assim: se tu, Senhor, observares as nossas iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para aqueles
que te temem. Aleluia. Sabe o que o salmista Davi está dizendo aqui? Eu vou parafrasear para que os irmãos entendam o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo: Senhor, ele está fazendo uma oração, ele está dizendo assim: Senhor, se tu observar ou olhar para as nossas iniquidades, quem subsistirá? Quem salvará? Ele está dizendo que se o Senhor for olhar para nossas iniquidades, para o nosso pecado, ninguém se salva, ninguém subsiste, todos perecerão. Mas na parte B, ele está dizendo: mas contigo está o perdão. Aleluia. Oh, aleluia. Contigo está o perdão para aqueles que te temem. Aleluia. A igreja não precisa ficar preocupada. Você teme a Deus? Aleluia. Então você está perdoado. Aleluia. Você é um pecador, mas é um pecador perdoado pelo Senhor. Aleluia. Você não precisa mais aceitar o inimigo apontar um dedão para a sua cara e dizer assim: ei, você pecou, você é um pecador, você vai ter que descer para o inferno comigo. Você pode dizer a Satanás assim: olha, se depender de mim, Satanás, você vai morar no inferno sozinho, porque eu já sou justificado pelo sangue de Jesus. Eu estou justificado. O sangue de Jesus já me lavou. O sangue de Jesus me limpou. O sangue de Jesus me purificou. Aleluia! Oh, aleluia! Quantos aqui nesta noite são os purificados pelo sangue de Jesus? Aqueles que têm a veste embranquecida, porque o sangue de Jesus lavou toda a mancha do pecado, que só o sangue dele pode limpar. Não existe nenhum detergente no mundo que limpa a mancha do pecado. Aleluia. A nossa roupa pode sujar e nós vamos lá e lavamos com sabão em pó, com água sanitária, com detergente, lavamos e a sujeira sai. O nosso corpo e exterior, aleluia, o nosso exterior se sujar, a gente vai, entra debaixo do chuveiro, passa sabão, esfrega com uncha e se limpa, sai de lá bonito, cheiroso, mas não conseguimos lavar a nossa alma. Aleluia. A água que desce lá na torneira, lá no chuveiro, não lava a nossa alma. Nós temos, todo pecador tem na sua alma uma mancha, como se fosse uma nódoa de bananeira, que é a pior nódoa que tem, que quando pega numa roupa não tem nada que tira. O pecado é desse jeito, mas quando o pecador se arrepende e ele se lava, ele deixa Jesus lavá-lo no seu sangue, ele sai de lá mais alvo do que a neve, ele sai mais limpo do que a branca lã, porque o sangue de Jesus nos purifica. Aleluia. Ele não só te lava, ele não só te limpa, ele te purifica também. Oh, aleluia. Então o sangue de Jesus, ele dá a esta purificação. Em terceiro lugar, enquanto o sangue de Abel olha para cima e pede vingança, o sangue de Jesus olha para baixo e oferece anistia e reconciliação. Anistia
e reconciliação a todos os que creem em Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! O sangue de Abel clamava desde a terra, pedindo a Deus: Deus, eu quero justiça, eu quero punição. Mas vem o sangue de Jesus que fala mais alto. Aleluia! O sangue de Jesus fala mais alto e diz: eu quero trazer anistia, eu vou zerar o seu pecado com meu sangue. Aleluia! Com o sangue que eu vou derramar na cruz do Calvário, eu zero os seus pecados. E você que era uma velha criatura passa a ser uma nova criatura, porque você agora nasceu de novo. Aleluia! Aleluia! Os seus pecados vão zerar e você vai começar agora do zero, tudo de novo. E dos seus pecados antes cometidos eu não me lembrarei jamais. Aleluia! Aleluia! Eu não me lembrarei. Jesus não se lembra dos nossos pecados passados. Não. Quem fica querendo pegar o nosso passado e esfregar na nossa cara é Satanás. Quando chegar uma pessoa para você e começar a te humilhar, pegando o seu passado e esfregando na sua cara, saiba que esta pessoa é um instrumento de Satanás. Porque Jesus não esfrega passado na cara de ninguém. Ele esquece. O sangue dele é como uma borracha. Ele apaga. Apaga. Aleluia. Oh, aleluia. Existe um lugar no oceano. Eu não sei agora falar qual é o oceano. Se é Pacífico, se é Índico, que tem um lugar por nome de Triângulo das Bermudas. Triângulo das Bermudas. E tudo que passar lá desaparece. Se avião passar lá, desaparece. Se navio passar por lá, desaparece. Então esse lugar está lacrado, fechado, para ninguém passar por lá. Ninguém pode passar por lá. Eu creio que lá deve ter uma placa escrito assim: é proibido pescar. E eu, na minha conjectura, não é doutrina bíblica, não, é na minha conjectura, eu imagino que Jesus pegou todos os nossos pecados e levou lá para o Triângulo das Bermudas e lançou lá, porque a Bíblia diz que ele pegou todos os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento. Aleluia! Eu imagino Jesus pegando o nosso pecado e levando lá no Triângulo das Bermudas e afundando o nosso pecado lá e colocando uma placa: é proibido pescá-los. Aleluia! Você é vitorioso, igreja. Você é vitoriosa, igreja. Jesus te perdoou, Ele limpou a tua alma, Ele te libertou. Aleluia! Glórias ao Cordeiro Imaculado. Por isso nós podemos cantar aquele hino que diz: o sangue de Jesus me lavou e me lavou. O sangue de Jesus me lavou e me lavou. Aleluia! Quantos aqui são felizes porque são lavados pelo sangue? Oh, aleluia! Então sinta a presença do sangue, sinta o poderio do sangue, sinta-se libertados pelo sangue. Aleluia! Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós abrimos
a Bíblia Sagrada, nas cartas de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, o versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo está dizendo assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Aleluia. Deus prova o seu amor para conosco. Glória a Deus. Da seguinte maneira: em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem é que morre por pecador? Não morremos nem por justo. Não oferecemos nossos filhos para morrer nem por um justo, quanto mais por um pecador. Mas Deus provou o seu amor, o único filho dele, que ele tinha, era tudo que ele tinha. Ele entregou o filho dele lá na cruz do Calvário, para morrer por nós, por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Aquela cruz não era dele, era minha, era do reverendo Isaías, era do missionário Isaac Bruno, era da missionária Sara, da diaconisa Aldineia, da pastora Dayana, da missionária, aleluia, Damiana, era da Sarinha. Aquela cruz não era dele, mas ele entrou debaixo dela e diz: deixa que eu vou morrer por você, eu vou arrastá-la pelas vias dolorosas de Jerusalém, aleluia, porque eu vim para te purificar, eu vim derramar meu sangue para te limpar, aleluia. Eu vou te deixar mais alvo do que a neve, e com meu sangue eu vou comprar para Deus homens de toda tribo e povos e língua e nações, e para Deus eu vou fazer reis e sacerdotes, e eles reinarão para todos sempre. Aleluia. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. A igreja não vai passar, não vai provar da ira de Deus, quando Deus derramar a sua ira sobre os incrédulos, sobre o mundo que o rejeitou, que não quis aceitá-lo como único e suficiente Salvador. A igreja não vai provar esta ira, porque a igreja já foi redimida pelo sangue do Cordeiro. Oh, aleluia! Que maravilha, meus irmãos, que maravilha, o sangue que fala mais alto, aleluia, o sangue de Jesus. Em quarto lugar, fala mais alto do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus fala mais alto. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus é um sangue superior ao sangue de Abel. O sangue superior. Quando abrimos a Bíblia, aleluia, Hebreus, capítulo de número 9, versículo 11 a 14, a palavra do soberano está dizendo assim: porque se o sangue de touros ou de bodes, ou a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus,
das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aleluia! Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Aleluia! Quanto mais o sangue de Jesus, se o sangue de touros, de bode ou a cinza de uma novilha servia para santificar os imundos, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Jesus, que pelo Espírito eterno se ofereceu a Deus imaculado. Ele não purifica apenas a nossa carne, mas purifica a nossa consciência das obras mortas para servirmos a um Deus vivo. Aleluia! Bendito o sangue de Jesus, bendito o sangue de Jesus Cristo. Em quinto lugar, já estamos caminhando para o final. Em quinto lugar, o sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Abel, porque o sangue de Jesus é o penhor da nossa justificação. O sangue de Jesus, ele é o nosso penhor da nossa justificação. Leiamos, portanto, a palavra do Senhor, que está escrita aos Romanos, capítulo 3, e o versículo de número 24. Romanos, capítulo de número 3, e o versículo 24 e 25, que diz assim: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob paciência de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Para que entendamos melhor este texto sagrado, leiamos também Romanos capítulo 5 e o versículo de número 9, que a palavra do Eterno vai dizer assim, versículo 8 e 9, vamos repetir novamente. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não é somente isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Nós alcançamos a reconciliação. Estávamos antes de mal com Deus, descostas para Deus. Aleluia! Havia um muro, uma muralha, porque a Bíblia vai dizer que o nosso pecado fazia uma muralha entre nós e Deus. Isaías 59 vai dizer: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem tapados os seus ouvidos para que não possas ouvir. Mas o vosso pecado é que faz uma divisão, uma parede, aleluia, uma muralha entre vós e o vosso Deus. Esconde o vosso rosto para que não veja. Aleluia. Assim era o pecado
e assim continua sendo para aquele que não reconhece que é pecador e aceita Jesus como Salvador para receber perdão e remissão dos pecados. O pecado faz uma parede, faz uma separação, mas quando Jesus lá na cruz do Calvário, ele dá o seu último suspiro, ele dá o brado da vitória e diz: está consumado. O véu do templo rasgou de alto a baixo, e era Deus dizendo assim: eu derrubo a parede de separação agora, eu derrubo a parede que fazia o homem ficar descosta para mim, que dividia o homem para que eu não pudesse contemplá-lo pelas suas multidões de pecado, e para que o homem não pudesse ver a minha glória. Agora a parede da separação foi tirada. Aleluia! A parede de separação foi tirada, e o homem agora passa a ter acesso direto ao trono de Deus, acesso direto pela aliança do sangue de Jesus Cristo. Agora você e eu não precisamos mais de um sacerdote para ir lá interceder lá no santuário, ele ser o nosso intercessor e ele trazer de Deus a palavra para nós, porque nós temos o sumo sacerdote que penetrou no céu segundo a ordem de Melquisedeque, é Jesus Cristo. Aleluia! Ele entrou uma vez por todas, e ele tirou todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades. Aleluia! Ele levou sobre si. Oh, aleluia! Eu tenho certeza que Satanás não gosta que pregamos esse tipo de mensagem, que falamos esse tipo de coisa para a igreja. Aleluia! Porque tudo que Satanás não queria é que essas palavras estivessem escritas nas Escrituras, dizendo que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, todos, aleluia! E ele disse: você, a partir de hoje, está livre. Não há nenhuma condenação mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, aleluia, da lei do pecado e da morte. Oh, que maravilha! Em sexto e último lugar, o sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Abel, porque o sangue de Jesus é a garantia da nossa santificação. Aleluia! Aleluia! O sangue de Jesus é a garantia da nossa santificação. Leiamos novamente Hebreus, capítulo 13 e versículo 12. Hebreus, capítulo 13, aleluia, versículo, Hebreus capítulo 12, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, mais ninguém, olhando para Jesus.
Se você olhar para o pastor, ele pode te decepcionar. Se você olhar para o irmão, ele pode te decepcionar. Mas se você ficar olhando para Jesus, ele nunca te decepciona. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu acrescento por minha conta, e hoje intercede por nós. Aleluia! Aleluia! Então o sangue de Jesus é a garantia da nossa santificação. Para que entendamos melhor, nós vamos ler ainda em 1 de João, versículo 1, capítulo 1, versículo 7, que vai dizer assim: porém, se andarmos na luz, como Jesus na luz está, olha para cá, mantemos comunhão uns para com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Não é nem de um, nem dois, nem três, nem cinco, nem 10, é de todo pecado. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. É de todo pecado. Glória a Deus. Olha para cá, Satanás. É a palavra do Senhor que diz: se andarmos na luz, como Jesus na luz está, mantemos comunhão. Aleluia. Oh, aleluia. Essa palavra é muito forte. Uns para com os outros, e para completar a nossa alegria, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia, aleluia. Então, quando o adversário das nossas almas chega para Deus para apresentar o nosso pecado, quando nós pecamos, porque a Bíblia diz que Deus não se lembra do nosso pecado antes cometido. Então, quando ele chega lá, apresentando aqui Deus, aquele que disse que seu filho lá pecou, olha lá, pecou. Mas como é que você sabe que ele pecou? Eu vi, e eu tenho testemunho. Não li aqui, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Eu vi e eu tenho testemunha. Eu tenho testemunha. E as testemunhas que eu tenho não vai mentir. Eu tenho aqui anjos que viram, anjos bons e anjos ruins, anjos caídos e anjos santos. Mas eu tenho uma testemunha justa e fiel. O Espírito Santo também viu. O Espírito Santo viu, e Deus vai fazer um julgamento ali, e vai chamar as testemunhas, e diz: você viu? Vi. Vocês viram? Vi. Você viu o Espírito Santo? Vi. Aí o inimigo vai continuar apontando: está vendo? Está vendo? Eu não falei com o senhor que eu vi e temos testemunhas? Aí Deus vai dizer assim: mas que hora? Quando é que foi isso? Foi daqui a 5 a 10 minutos. Aleluia. Aí Deus vai mostrar aquela pessoa que pecou, já arrependido, ali de joelho dobrado, chorando. O Espírito Santo, que é testemunha fiel, indo até o Pai, intercedendo pelaquela pessoa, com gemidos inexprimíveis. E quando o Senhor diz assim, é de 5 a 10 minutos, então isso aí é passado. Eu não me lembro mais, eu não me lembro mais, eu não me lembro mais, eu não me lembro mais. Aleluia! Eu não me lembro mais. Ei, calabachandarábia. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, porque se andarmos na luz, como Jesus na luz está, mantemos
comunhão, comunhão, koinonia, isso, koinonia, comunhão, uns para com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, nesta noite, eu te convido a receber em sua vida o poder precioso que há no sangue de Jesus Cristo. Receba em seu coração e seja hoje, agora, purificados de todos os seus pecados. Aleluia! Receba o poder do sangue de Jesus, o sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel, o sangue que é superior do que o sangue de Abel, porque o sangue de Abel não perdoava pecado, mas o sangue de Jesus é superior, porque o sangue de Jesus perdoa os nossos pecados. O profeta Isaías, em seu capítulo 1 e o versículo 18, vai dizer assim: vinde, ele faz um convite, vinde pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Aleluia! Oh, glória a Deus! Vinde, pois, o convite do Senhor, vinde a Jesus. Aleluia! Porque Ele vai colocar você debaixo da torneira do sangue dele, a torneira da purificação. Vai te dar um banho de sangue, e ainda que o seu pecado, que detergente nenhum conseguiu limpar, desde Noé, de Adão, de Noé, até os dias da cruz, nenhum detergente foi encontrado que tirasse a mancha do pecado da alma do homem. E o pecado do homem, diz a Bíblia, que todo ano fazia aniversário, porque a Bíblia vai dizer que o sumo sacerdote, todo ano, uma vez por ano, todo ano, tinha que pegar o sangue do animal e entrar no santuário para oferecer pelo perdão do pecado do povo. Todo ano aquele senhor, aquela senhora, aquela jovem, aquele jovem estava levando lá o cordeirinho, o animal, para ser sacrificado, porque o pecado ia fazendo, irmãos, pilhas de pecado, pilhas, um em cima do outro, porque o sangue dos cordeiros, dos animais, dos bodes, dos touros, não servia para perdoar, só cobria. Então, era um pecado aqui, o outro aqui em cima, o outro aqui, e o sangue só cobria, e todo ano era aquela matança de animal, porque não tinha um detergente que lavava a alma manchada pelo pecado. Mas quando Jesus derrama todo o seu sangue, a sua última gota de sangue, todo o seu sangue verteu-se na cruz do Calvário, agora o homem que estava preso na mão de Satanás teve que abrir mão e deixar o homem ser solto, porque o sangue de Jesus foi o detergente que Deus mandou, não para cobrir, mas agora para perdoar os pecados do homem. Agora não precisa mais de cordeiro, nem de bezerro, nem de bode, nem de touros, e nem cinza de novilhos, porque temos o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que não cobre, mas que
sangue que é maior do que o sangue de Abel, o sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel, o sangue que é superior do que o sangue de Abel, porque não existe um pecador tão desgraçado que o sangue de Jesus não possa perdoá-lo. Não existe um pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa limpá-lo. O sangue de Jesus perdoa o mais miserável, o mais vil pecador. O sangue de Jesus apaga, limpa da vida do homem todo tipo de pecado, porque o sangue de Jesus, ele é o sangue que fala mais alto. Deus seja para sempre e eternamente louvado. Amém. Esta é a palavra que Deus me deu para a igreja. Deus abençoe a sua vida.